Galera, vamos agora para a cena noturna do mesmo ambiente que eu fiz no vídeo passado. Se você não viu, foi aquela varanda gourmet que eu renderizei dentro do Enscape e fiz a cena diurna dela. Aliás, a cena nublada, né? E aí mostrei alguns pontos de luz que eu acrescentei. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a outra parte da varanda gourmet e mostrar aqui a cena noturna dela. Então bora lá pro vídeo. Galera, já estamos aqui na tela do Enscape do SketchUp. E aqui, ó, a gente já tá vendo a imagem praticamente finalizada. Foi essa aqui, o outro ambiente aqui, ó. A outra parte da área gourmet que eu mostrei pra vocês. E aqui, ó, a gente já vê um spoiler das luzes ali. Eu botei aqui uma layer pra esconder as decorações aqui, ó, desse ambiente, tá? Se vocês lembram, aqui tinha várias decorações. E aí eu acrescentei uma layer aqui, ó, se a gente for em etiquetas, decoração cozinha. E aí eu tirei vários blocos aqui porque acaba pesando. Então é legal, às vezes, se você for fazer, por exemplo, uma imagem do outro lado de uma sala, do outro lado de um quarto, ou qualquer ambiente, e não precisar mostrar os outros blocos que você botou, cria uma layer e aí bota aqui, ó, porque aí o arquivo vai ficar mais leve. E aí a gente já tá vendo aqui, ó, essa foi a iluminação que eu botei como se fosse umas fitas de LED, né? A gente percebe, ó, como o piso, ele é bem brilhoso, dá pra ver aqui, ó, os feixes, né, da luz. E aí se eu mostrar aqui, ó, a luz que eu botei foram essas luzes linear que tem aqui dentro do Enscape. Se eu mostrar aqui pra vocês, ó, abrindo aqui os objetos, ó, é esse tipo de luz aqui, tá? Ele é uma luz linear que dá pra usar também em fitas de LED aí, mas o legal dela é porque ela passa esse brilho. Às vezes eu costumo utilizar, por exemplo, o disco, né, para fazer fitas de LED escondidas, no caso das sancas, né? Só que nesse caso aqui, a luz, ela fica mais evidente, ela fica mais brilhosa. Ela não serve tanto assim para iluminar como um disco aqui iluminava, né? Como no caso que eu botei aqui do lado, ó, a sanca bem aqui, ó. Essa parte aqui eu botei discos, ó. Se a gente afastar um pouco, ó, tá aqui. E aí lá de perto, ó, olhando ali dentro, ele não brilha. Ele não fica brilhoso, ele só passa a luz. E nesse caso aqui do linear, né, da luz linear, ela traz esse brilho aqui mais forte. Então, quando você vai fazer, por exemplo, alguns perfis de LED, nesse caso aqui, né, ou então às vezes em fachadas, né, é legal botar, você pode botar uma cor e botar o emissivo, né, ou então você pode utilizar esse modelo aqui, da luz linear, né, que ela serve aí para fazer esse tipo de luz aqui, ó, fica bem legal. Botei alguns diferentes aqui. E aí aqui, ó, quando você acrescenta falando um pouco aqui das luzes em geral do Enscape, né? Você, por exemplo, eu clico nesse aqui. Se você for fazer vários desse aqui e só copiar, você tem que clicar num desse aqui e botar aqui, tornar único. No caso eu já fiz isso, né? Porque se você copiar todos e aí for modificar um por um, ele vai modificar todos de uma vez, porque eles são componentes. As luzes aqui do Enscape, na hora que você acrescenta, elas são componentes. Então se você modifica um, ela vai modificar outro. Nesse caso aqui eu selecionei esse, aí botei tornar único. Aí fui no outro lado aqui, ó, esse aqui, tornar único. Então eu acho que todos aqui são únicos. E aí quando você modifica os outros permanecem iguais, né? Não modificam. E aí por isso que deu certo eu botar vários tamanhos aqui, ó. Aqui em cima eu botei também alguns mais pra frente, ó, outros mais curtos aqui, ficou bem legal. E aí, ó, eu tinha falado pra vocês aqui do jardim vertical que eu botei, e eu tinha deixado ele em layer. Ele tá aqui, ó, jardim vertical. Botei ele numa layer, porque como eu falei, essas plantas aqui dentro do Enscape, elas acabam pesando. Então, eu gosto de deixar numa layer. E aí, no caso que eu fiz a cena aqui do lado, ó, eu desliguei essa layer, né? E aí não mostrou. Ele economizou um espaço aqui e ficou um pouco mais leve, né? Se eu tivesse renderizado essa cena daquele jeito aqui, ó, aliás, com o jardim vertical, ia ficar até um pouco pesado de mexer aqui dentro do SketchUp e também dentro do Enscape. E aí por isso que eu preferi botar uma layer aqui do jardim vertical e habilitar só quando eu fosse fazer aqui a cena, ó, que é essa cena noturna 2, e aí mostra o jardim. E aí eu só deixei habilitado dessa forma. E aí se você quisesse também botar, por exemplo, botar o bloco aqui, ó, o bloco do canto alemão, ou então botar o bloquinho aqui das cadeiras. Às vezes você acha algum bloco de prato aí, de prato com talher, que eles são um pouco pesados. Às vezes tem uma toalhinha e aí acaba ficando um pouco pesado. Então, ó,
pode selecionar tudo aqui e criar uma layer, por exemplo, mesa de jantar ou então cadeiras. E essa é uma dica aí para você economizar um pouco, se você tiver uma máquina aí que não seja tão potente, né? Dá para você trabalhar dessa forma. E aí, ó, a outra luz que eu botei aqui foram esses spots, né? Que eu botei um spot simples, né? Botei os pontos ali e apontei um pouco aqui pro jardim, né? E aí ele ficou iluminado aqui, ó, ficou bem bacana. E aí essa composição de luz aqui são luzes laranjas, a gente consegue ver, ó. Para você aplicar uma luz laranja, é só você pegar um material aqui, ó, uma cor, por exemplo, pega uma cor laranja e clicar aqui dentro do nessa linear, por exemplo, ou então no spot, aí ele já aplica a cor. E aí fica bem bacana. Eu utilizei luzes laranjas aqui. E aí, para complementar, eu utilizei também aqui, ó, vou afastar, ó. Se vocês viram o vídeo passado, inclusive se você não tem essa cena, eu deixei ela disponível lá no grupo do Telegram. Tá disponível lá a cena. Se você também não viu o vídeo passado, eu mostrei como renderizar a cena nublada. Essa cena aqui, ó, mostrando essa parte do balcão aqui, da churrasqueira ali também, ó. Aquela parte ali, renderizei uma cena nublada, expliquei um pouco sobre HDRI. E aí no outro vídeo eu mostrei uma luz branca aqui, porque como é uma cena nublada, a gente precisa de uma luz branca entrando. E no caso aqui é uma cena noturna, então olha a diferença que faz aqui, ó. Botei uma luz azul, aliás, vários spots azuis aqui, né? Se eu desligar essa lei aqui, vou só voltar pra... Vou deixar aqui, ó. Se eu desligar essa etiqueta aqui, que eu botei aqui, ó, luz noturna fora. Vou desligar aqui, ó. Ó, ele já escureceu aqui tudo, ó. Então a gente perdeu aquele detalhe de blue hour, né? Nesse caso aqui, eu vou já explicar na outra posição da câmera que eu botei. Se você tiver uma cena noturna e quiser evidenciar que é uma cena noturna e não precisar botar algum tipo de céu, você pode usar dessa forma. Por exemplo, aqui a gente tá vendo, é uma cena noturna e tem uma grande abertura aqui, né? Tem um guarda-corpo aqui, tem uma grande abertura para entrar luz. Então, ó, dependendo se for um entardecer ou um amanhecer, a gente vai ter aquele blue hour, aquela luz azul entrando na cena, como se fosse a luz do céu, né? E aí é justamente isso que eu tento simular aqui, ó. Pode ser luz do céu, ou pode ser talvez a luz assim de algum ambiente que esteja no entorno. É sempre legal a gente botar essa composição de luz aqui, ó. A gente percebe luz azul vindo de fora, né? E luzes laranjas dentro do ambiente aqui. Então a gente tem essa composição, esse contraste de luz laranja e luz azul aqui. Ficou bem bacana a composição dessa cena aqui. E aí, ó, a outra cena foi essa cena noturna 1 aqui, que eu botei, inclusive vou explicar o HDRI aqui que eu utilizei. Ó, voltei aqui para essa cena. Essa cena aqui agora tá uma cena noturna. E se você ver ali, ó, é o mesmo HDRI que eu utilizei no outro vídeo. Só que aqui, ó, vou até abrir as configurações visuais. Aqui na parte de céu, se você lembra, no outro vídeo, eu tava em 20.000 lux aqui, ó, 20.000 lux. Então tava um brilho bem alto. Nesse caso eu abaixei aqui para 490 lux. E se a gente ver aqui, ó, tá como se fosse um pôr do sol, né? Se a gente afastar um pouquinho ali, ó, o sol ali, é como se o sol estivesse se pondo, né? Só que eu quis deixar ele escondido um pouco aqui. Mas se você gostar, ó, de botar assim o sol mostrando, como se fosse o pôr do sol, fica bem bacana também. Mas nesse caso aqui eu deixei um pouco escondido. E aí, ó, deixei o brilho baixo também, né? E lembre-se de ativar essa opção aqui, ó, ponto mais brilhante como direção do sol. Que aí onde o sol passa ali, ele vai trazer um certo brilho. Nesse caso aqui, eu deixei uma cena... Eu quis fazer uma cena noturna, mas sem sol. Então na atmosfera aqui, ó, brilho do sol tá zero. Tá zero, tá? Se você quisesse aumentar, ó, ele ia trazer ali, ó, a gente percebe ali no guarda-corpo, ó, um pouco da iluminação do sol. Mas eu quis deixar aqui bem baixo, né? Porque o sol não queria que o sol iluminasse. Deixei aqui no zero, né? Deixei no zero e escondi ali, ó. Escondi pra cá. E aí, nesse caso aqui, a gente percebe que o HDRI, por exemplo, dependendo da cena noturna que você fizer, alguns prédios, em imagens reais, né? Alguns prédios, assim, geralmente eles ficam com luzes acesas, né? E nesse caso do HDRI, não tem como acender as luzes dos prédios. Então, ó, se a gente passar aqui e aparecer algum prédio, ó, os prédios estão muito escuros, né? Tá parecendo só uma sombra. Então, nesse caso, eu quis utilizar o mesmo HDRI, só que escondendo um pouco dos prédios. E é por isso que eu deixei nessa posição aqui, né? Escondendo o sol e mostrando só um pouco do céu ali.
Porque se a gente mostrasse os prédios, ó, não teria como iluminar as janelas. Nessas cenas noturnas, as janelas dos prédios estão todas acesas, né? Iluminadas, quer dizer. E aí, nesse caso aqui, ó, eu preferi só mostrar um pouco aqui do céu e esconder nos prédios. E aí, ó, vamos pra parte das leias aqui, né? A gente tá, vou voltar pra posição normal, ó. A gente tá aqui na posição normal da câmera. E aí, as leias que eu desativei. Luz noturna fora, ó, que é a luz azul. Nesse caso, eu preferi desativar, tá? Porque a gente consegue ver o céu e a gente repara que ele não tá aquele céu azulado, né? Porque essa luz azul, ela combinaria com um céu azulado, um azul escuro. E aí ia combinar esse azul entrando. Como a gente não nota um céu azul assim, né? Então, nesse caso, eu desativei. E aí a gente não tem essa luz azul entrando. E aí eu pensei, como o sol tá ali do lado, né? Tá ali um pouco atrás, eu poderia botar uma luz laranja, ó. E aí ele traria um pouco mais de alaranjado pra cena. Foi justamente essas luzes que eu botei aqui. Só que o pôr do sol ali, ele tá mais escondido. Ele tá mais escondido, então também a cena ia ficar muito alaranjada, né? Então nesse caso aqui eu desativei. Ela fica uma cena mais natural e aí não mostra muito a luz do sol, né? Eu até abaixei o brilho do sol, então eu preferi deixar dessa forma aqui. Voltei novamente aqui para a posição da câmera. E aí, ó, aqui a gente percebe que tá tudo claro. Isso aqui não são somente as luzes do vídeo passado, as luzes para a cena diurna. Eu tive que acrescentar outras luzes aqui para iluminar mais, né? E nesse caso aqui, ó, botei esferas. Botei essas esferas aqui, ó. E eu até botei nessa lei, ó. Esfera auxiliar noturna, que ficou bem aqui embaixo. E aí prestem atenção aqui, ó. Se eu desativar as esferas, ó, ele dá uma leve escurecida, principalmente aqui no forro. E aí fica essas luzes aqui, elas, como eu botei, são auxiliares, né? Ela dá um pouco a mais de luminosidade pra cena. E aí, ó, estão vendo? E aí, tirando essas luzes de esfera, né? Eu botei outra aqui, que foram, ó, esses discos de luz aqui, ó. Botei discos de luz só pra dar um acréscimo. Poderia botar retângulo de luz também, né? Botei embaixo dos spots. E aí botei na lei aqui, ó, luz auxiliar noturna. Que foi essa daqui, ó, que tá ativa, luz auxiliar noturna. E aí se a gente desligar ela aqui, ó, escurece novamente o ambiente. Estão entendendo? Então essa luz aqui era a luz que tava na cena nublada lá. Porque como a gente tinha uma iluminação forte vindo de fora, era somente uma luz para mostrar que estava aceso. E aqui, nesse caso, como é uma cena noturna, a gente precisa iluminar mais o ambiente. E aí por isso que eu botei os discos de luz, ó, vou ativar aqui. Ó, já deu uma iluminada melhor com os discos. E aí para acrescentar mais ainda, eu botei aqui esfera auxiliar noturna. E aí ele clareia o ambiente geral. Mas por que eu não utilizei só o disco ou só a esfera, né? Aqui eu quis uma luz um pouco mais pontual, porque é vinda do spot. Então eu botei os discos aqui e botei para clarear mais de cima para baixo. Eu não aumentei o brilho do spot, porque senão ele ia clarear a cena nublada também do outro vídeo. Então eu acrescentei outra luz aqui, que ela só funciona para cena noturna. E aí, mesmo botando essa luz aqui, eu poderia aumentar o brilho dela, mas não ia clarear muito o forro, né? E a gente sabe que a luz, ela bate e rebate para vários cantos, então ela fica mais geral. E nesse caso aqui, eu preferi botar mais algumas esferas para clarear o ambiente como um todo. E aí, ó, deu para clarear um pouco o geral da cena e um pouco o forro também, né? Que tava meio apagado. E a gente percebe, ó, deixando uma cena bem iluminada, uma cena realista, tem que acrescentar vários tipos de luz, ó. Botei luzes dentro aqui e nesse caso aqui, ó, desativei a luz azul aqui de fora, né? Porque como a gente consegue ver o céu, não ia ficar tão legal botar um azul, sendo que o céu não tá azul. Estão entendendo? Me conta aí, quando você renderiza cenas noturnas, você acrescenta vários tipos de luzes assim? Já me conta aqui embaixo que eu quero saber. E lembrando, se você não viu o vídeo passado, entra lá, assiste a cena nublada que a gente fez, já baixa o arquivo. Se quiser até postar no Instagram e me marcar, eu vou repostar nos stories. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e aguardo vocês no próximo vídeo aí. Até mais!